Estamos ao vivo para todo o Brasil! Que coisa maravilhosa, pessoal! Estamos começando o desafio dos Filhos em Movimento. Isso mesmo, o desafio dos Filhos em Movimento está no ar com muita novidade, muita coisa legal para os papais, para as mamães, muita novidade, muito apoio, muito ajuda a vocês a como a gente consegue implantar uma semente de atividade física para todos os nossos pequeninos e pequeninas do coração. Eu queria começar realmente, primeiramente, agradecendo a todos que têm apoiado o projeto, têm nos dado feedback, nos apoiado com mensagens também sobre a importância do projeto. Então eu queria agradecer hoje, que não foi um dia fácil, né? A gente foi até no sepultamento do meu tio que veio a falecer ontem, mas graças a Deus estamos aqui agora e poderemos tocar esse projeto, né? Para quem não sabe, eu sou o professor André, né? Para quem é novo, que ainda não me viu direito, eu sou o professor André, sou professor de educação física desde o ano de 2013. Comecei dando aula para os pequenininhos de futebol, né? Os pequetuchos lá do Fluminense, onde eu joguei, inclusive o professor me chamou para atuar lá. E aí eu comecei dando aula para os pequeninos de 5, 4, 3 anos. Foi um desafio em tanto, porque na segunda semana eu já tive que pegar a turma e tocar o barco. Mas assim, foi muito enriquecedor e me fez abrir os olhos para a área da educação física e realmente brilhar os olhos. E aí, posteriormente, eu vim trabalhar numa academia, trabalhei em projeto de pesquisa com pessoas com Parkinson lá na UNB, na Universidade de Brasília. E, por fim, eu acabei sendo chamado para trabalhar num colégio em que eu poderia atuar com crianças desde o maternal 2, para quem não sabe, maternal 2 é quando a criança tem 2 anos de idade, até o 9º ano na época, né, que seria 14 anos de idade. E eu atuei como professor assistente nas aulas de circo, nas aulas extras de futsal, voleibol, judô, capoeira, street dance e também nas aulas de educação física regular. Posteriormente passei a atuar desde os 2 anos até os 17, né, porque o colégio cresceu, expandiu, também abriu o ensino médio. E por fim também fui chamado a ser professor regente de lá que eu estou já faz 7 anos. Então, por volta do ano de 2019, começou a me abrir uma pulga atrás da orelha de, poxa, tinha alguns colegas que faziam educação domiciliar, queriam saber como estimular os filhos deles. E aí me perguntavam, André, por que você não fala sobre isso? Por que você não ajuda nisso? Inclusive até o meu tio que faleceu também deu um suporte nisso. Poxa, André, por que você não abre um canal no YouTube para falar dessas coisas? E aí me veio à mente, realmente não tem alguém que possa ajudar esse público que assim, geralmente se direciona muito aos conteúdos regulares, mas não se atenta por muitas vezes pela própria atividade física que tinham na época da escola deles, que era mal feita, da importância disso até em processos de alfabetização, por exemplo, que é o tema que nós veremos amanhã, e muito mais, tá bom? Hoje, nessa live especificamente, a gente vai falar sobre a importância da atividade física, né, os benefícios dela para a saúde física e afetiva da criança. Isso é um tema assim, importantíssimo, tá? Primeiro porque nós somos seres integrados, que a gente diz, né, são seres integrais, compostos por parte cognitiva, que vai ser o tema de amanhã, que a gente vai falar um pouquinho de alfabetização, se refere a um pensamento questionador, memória, interpretação, flexibilidade cognitiva, novas sinapses nervosas, resolução de problemas e muito mais, né? Isso nós veremos amanhã. E hoje, né, a gente vai ver a parte motora, que se refere às capacidades motoras de velocidade, agilidade, lateralidade, força, resistência, equilíbrio, consciência corporal, que é a noção que a pessoa tem de si mesma, do espaço que o corpo dela ocupa, melhorar a coordenação, os movimentos fundamentais como chutar, quicar, rolar, cabecear, posições invertidas de equilíbrio e muito mais. E a outra parte que nós veremos hoje é o aspecto social, que está muito ligado à melhora da autoestima, organização, disciplina, coragem, responsabilidade, solidariedade, cooperação, aceitação de resultados, reduzir a agressividade, agitação, ansiedade e muito mais. Então, para a nossa aula de hoje, eu
quero e agora eu vou convidar o nosso perfil aqui do Educação no Lar. Deixa eu chamar aqui. Apresentado hoje pela nossa querida colega Arielle. Vamos esperar ela entrar aí na live. Olá, Chegou! Deixa eu me reenquadrar aqui para aparecer melhor. Boa noite, Arielle, tudo bom? boa noite, tudo ótimo. Prazer para mim estar aqui com você. Deu tudo Que certo, bom. tá? Que tá dormindo. Eu ia falar contra tudo e contra todos hoje. Graças a Deus ainda conseguiu. O Isaac tá dormindo? Tá sim. Acabou de dormir. Eu falei, consegui colocar ele para dormir antes. Hoje só eu aqui em casa. O Wellington não tá, então se o Isaac tá, eu vou ter que parar aqui um pouquinho para ir lá pegar ele. Tá, tudo bem. Então vocês já ficam sabendo, quando acontecer da Arielle sair ali, é porque ela teve que acudir o pequenino dela, tá bom? Então eu queria que você começasse apresentando a Arielle, apresentando a educação no lar, falando um pouquinho mais sobre vocês. Tá certo. Então, eu sou a Arielle, para quem não me conhece, tenho aqui meu perfil pessoal também no Instagram, que eu abordo muitas questões mais pessoais. E por uma questão de que eu e a colega, né, minha amiga, uma das minhas melhores amigas aí, a Mariane, nós nos apaixonamos por uma filosofia de educação que foi escrita por Charlotte Mason, né? Nós vemos muito daquilo que é bíblico dentro da filosofia dela e nós começamos a estudar e nós tivemos muito desejo no nosso coração de divulgar as ideias da Charlotte Mason. Então a gente começou a vir para o Instagram para isso. Tudo começou para divulgar as ideias dela e aos poucos a gente foi consolidando o que se tornou um trabalho pessoal mesmo. Então, a partir das ideias dela, mas trazendo a nossa opinião, trazendo aquilo que, né, algumas coisas que nós não concordamos com ela já corrigido de acordo com as nossas convicções pessoais também. E a gente desenvolveu juntas, eu e a Mari, um trabalho aqui do Educação do Lar para falar sobre essa educação que a Charlotte Mason aborda, que é uma educação integral, né? Ela não envolve apenas a questão intelectual, ela envolve o ser humano como um todo, né? Um dos primeiros o primeiro princípio da filosofia da Charlotte Mason é que as crianças são pessoas. Então, a partir daí, a gente já tem o resto da educação dela todo voltado para a pessoa como um todo. Então, a gente não separa em partes, em compartimentos. A criança vai ter ali um compartimento da vida espiritual, um compartimento da vida física, um compartimento da vida intelectual, mas a gente entende que a criança é um ser único. Sim, vamos dizer, eu não estou conseguindo pegar aqui a palavra agora. Um ser simples em definição, assim, mas muito conectado, né? Em todas as suas... Exatamente. Não existe uma separação de partes. Todas essas partes, né? Elas são interconectadas, não tem como separar, não tem como dividir onde começa a área material e onde começa a área espiritual da vida da criança e tudo. Então, isso tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui hoje, né, André? Porque a base da educação, então, essa educação integral, ela se encontra no que a gente começou a chamar de tripé, que muitos cientistas e muitos estudiosos, todo mundo fala sobre isso, né? Que é exercício, repouso e nutrição. Então, a gente fala que isso é um tripé da educação, ou seja, sem isso, você não tem suporte nenhum para conseguir. A Charlotte chama isso de o degrau mais básico, ou seja, se você vê uma escada, então aquele primeiro degrau que você tem que subir é o tripé, exercício, repouso e nutrição. Se você não tem esse tripé bem fundamentado, você vai conseguir avançar muito pouco, né? E é preciso realmente ter esse apoio aí entre os três, né? Exercício, repouso e nutrição, porque sem um deles, a estrutura meio que cai. Então, a gente começou a demandar, né, professor André, de você, porque justamente Foi. a gente percebeu que faltava na própria educação da gente, né? Faltava nos próprios pais, eu e Mari, suporte, faltava recursos próprios necessários para trazer essa educação física, né? Esse exercício para a vida da criança. E quando a Charlotte fala de exercício, naturalmente ela está falando de exercícios cognitivos, exercícios manuais
e exercícios físicos mesmo, né? E você trabalha com os três, xadrez Tcharam! e tudo, né? Esportes, tudo mais que pode imaginar. Então, assim, nós precisamos realmente investir em exercícios na vida dos nossos filhos. Às vezes a gente acha, mas meu filho não dorme bem, o meu filho não come bem. E quando a gente vai ver, esse filho fica ali, sedentário, sem fazer nada durante o dia. Então, é realmente preciso ter esse tripé. E aí surge a demanda, né? A demanda dos pais. Como é que a gente faz se a gente nunca fez? Né? Como você Pronto. formado. Aí não, porque eu sou muito bom em história, geografia, matemática, português, e eu acho que isso aqui tá bom. Aí, eita, mas é aquele. Como é que eu faço agora aqui? Ah! Então a gente vê que ficou um buraco assim na maioria da formação física dos pais, né? Na minha escola a gente podia escolher se fazia ou não o exercício físico, né? A matéria de atividade física. E normalmente porque eu era uma pessoa muito mais introspectiva, tinha medo de errar, então eu tinha vergonha de errar diante das pessoas, né? Eu acabava me resguardando, eu acabava não fazendo a atividade física. E isso foi reforçando ao longo da minha vida um receio, um medo mesmo de praticar a atividade física, né? E hoje, quando eu venho trabalhar isso com os meus filhos, eu percebendo o tanto que é importante e o tanto que eu preciso agora também mudar para poder encorajar eles a fazerem diferente, né? Então, o processo aí é um emaranhado que a gente fica tentando aí resolver, né? E é preciso apoio de profissionais como você, né? Para ajudar aí os pais nessa... E esse receio, eu digo que ele. Ainda em pessoas que praticam atividade física, por exemplo, que foi o meu caso, eu passei por um receio desse até mais velho, em que eu tive que treinar, ajudar no treino de um time de alto rendimento lá no Sérios, né? O time de voleibol, algumas inclusive foram campeãs do Minas agora nessa semana, né? A Júlia Cudes, não sei quem acompanha, mas talvez tenha visto, né? Júlia Cudes, Emily, o ano passado a Laura também participava, então eu não sabia nada de vôlei. Então, para mim, eu teria que me expor, teoricamente eu seria o responsável por saber, e eu tinha receio de errar diante delas. Então, assim, mas como eu tinha trabalhado isso ao longo da minha vida, foi um bloqueio muito menos invasivo, ao ponto de não me congelar e me deixar inativo e não me deixar me arriscar, né? Então, a confiança que eu adquiri pelo fato de ter praticado atividade física me deu também ferramentas para seguir nisso, né? Então, já que você falou, né, da educação, que se preocupa, até mesmo a questão do tripé inicial ali, o que seria essa educação, no caso que a Charlotte mesmo coloca, depois desse primeiro degrau, que seria o tripé, né, educação, exercício, sono e nutrição, o que viria logo depois, que áreas acabam englobando, a educação de conhecimentos regulares de português, matemática, física, sei lá, etc., química, ou o que engloba? Você poderia falar para a gente um pouquinho? Então, todos os elementos de uma educação a gente pode relacionar nessas três áreas, né? Porque quando a gente fala sobre descanso, a gente não tá, repouso, né? A gente não está falando, por exemplo, só sobre dormir. A gente está falando sobre mudança de atividades ao longo do dia, variação. Então, repousar uma área do cérebro para usar outra, repousar o cérebro para usar uma atividade mais manual, né? Repousar as mãos para fazer uma atividade física mais intensa. Então, dentro da questão dos exercícios, a gente acaba englobando toda a vida de uma criança. Em exercícios cognitivos, a gente vai envolver as atividades espirituais, por exemplo, né? As práticas religiosas, a gente consegue englobar dentro da questão dos exercícios voltados para a mente uma leitura de Bíblia, uma leitura de bons livros, poesia, recitação. São todos exercícios que envolvem o uso da mente, né? Já quando a gente fala de exercícios manuais, a gente envolve todo tipo de práticas que usam as mãos e que não são exercícios físicos que suam, né? Então, a gente tem artesanato, tricô, vários tipos de trabalho, pinturas, né? Pinturas, trabalhos manuais mesmo, bordado, costura. Ou seja, ele pega várias áreas, né? Não necessariamente. Ou seja, você precisa estabelecer uma rotina, e essa rotina envolve uma programação,
E aí, dentro dessa programação, você intercala atividades mais manuais, agora já fiz manual, agora eu vou pegar uma mais cognitiva, e aí você consegue intercalando, né? Então, aí entra até a importância de uma rotina, né? Exatamente, perfeito. Então, a Charlotte preconizava, né, ela, que as aulas dos alunos dela envolvessem esses três tipos de exercício, né? Então, todos os dias, os alunos de Charlotte Mason, né, os alunos das escolas que ela tinha e aquilo que ela propôs nos livros dela, então, até hoje, quem segue a filosofia busca isso, né? Todos os dias, as nossas crianças, elas precisam ter exercícios cognitivos, ou seja, leituras, exercícios de lógica, né, matemática e etc. Então, exercícios que usem áreas cerebrais mesmo, um esforço mental de raciocínio, de pensamento, de linguagem, e elas precisam ter exercícios manuais que vão utilizar menos o cérebro, né? Então, uma caligrafia, por exemplo, ela é usada no método da Charlotte Mason até muito tarde, assim, não é só aprendi, fui alfabetizado, parei de usar caderno de caligrafia, não. As crianças mantêm o caderno de caligrafia ao longo de muito tempo, porque isso é um exercício artístico, é um trabalho artístico, é um exercício manual, né? Então, elas fazem desenho, elas usam aquarela, fazem pintura, elas aprendem bordado, elas aprendem marcenaria, lixar uma madeira, cortar uma madeira, martelar um prego, todos esses tipos de trabalhos manuais. E elas também, é necessário que diariamente elas tenham exercício físico. E esse exercício físico, ele envolve três áreas, né? Que ela insistia nisso. A criança precisa brincar livremente, a criança precisa fazer um tipo de ginástica para desenvolver padrões que ela não desenvolve quando ela está brincando livremente, porque a criança tende a repetir aquilo que ela sabe, então ela faz aquilo que sabe e não vai além disso nas brincadeiras livres, né? Então a ginástica entraria ali para poder desenvolver outros movimentos, abrir, expandir o imaginário, como eu gosto de falar, expandir o imaginário da criança para o que o corpo dela é capaz de fazer, e também exercícios físicos vigorosos. Então, a necessidade também de a criança praticar um esporte, de a criança fazer brincadeiras e exercícios que envolvem aí o suor do corpo mesmo, um movimento físico intenso, né? Então, a pode gente falar. passa tudo aí que ela propõe como sendo a educação completa de uma criança. E isso que você falou é até interessante, né? Porque eu já ia perguntar sobre como é que era essa inserção, né, da atividade física dentro da rotina de vocês, porque, como foi bem mencionado, inclusive, muitas vezes a gente pensa assim, vamos inserir a atividade física na rotina do meu filho. Então, eu vou deixar ele brincar no parquinho livremente ali por um tempo. Mas, tudo bem, imagine que eu pegue uma bola de futebol e falo, tá bom, então você vai lá brincar com essa bola. Toma uma bola, vai lá, você vai aprender a jogar futebol usando essa bola. Aí a criança talvez vai pegar a bola, aí ela vai dar um chute aqui, um passe ali, aí dá outro chute aqui, e logo ela vai... Tá, e agora? Ela não vai virar talvez ela não vai conseguir atingir o potencial que ela poderia atingir com uma atividade direcionada. E aí a importância de tanto atividade de natureza livre para a criança exercer o imaginário dela, para ela trabalhar muito, a criança trabalha muito com a questão do faz de conta, de imitar papéis, assim, por exemplo, ela geralmente imita bastante o que ela vê dos pais, de forma de falar, de forma de agir, então ela gosta de expressar isso em brincadeiras também. E isso é importantíssimo, mas além disso a gente precisa, para chegar no outro degrau, justamente da atividade direcionada. Por exemplo, uma criança, ela aprender no processo de alfabetização, ela precisa de alguns pré-requisitos, né? Como manusear bem um lápis, como você bem falou, para a caligrafia. Isso envolve a coordenação motora dos pequenos músculos, a gente chama de coordenação motora fina ou específica. Ela precisa, para manusear bem uma tesoura, também dessa coordenação. Ela precisa saber diferenciar diferentes cores, formas, tamanhos, objetos. Ela precisa ter uma noção de ordem, né, que começa da esquerda para a direita e que envolve, sim, a lateralidade, né, da criança, que a gente chama, né? Então, assim, é muito importante que a atividade física esteja inserida para que você tenha todos esses benefícios. Inclusive,
parte dessa parte que eu estou falando sobre a alfabetização, a gente até vai conversar amanhã com a Rô, do Como Educar com Música. E você observou, assim, eu lembro, para quem não sabe, eu até estruturei uma vez um programa para a Elisa, né, no caso, fazer alguns exercícios. E aí, eu queria saber de você, Arely, se você notou algum fruto em relação, algum fruto que você colheu em relação às habilidades físicas da Elisa, que ela demonstrou, se ela demonstrou melhor ou não, como foi isso? Eu não sei se a internet está boa. Tá, mas tudo bem, eu acho que ela teve um pequeno problema de conexão, então eu vou aproveitar aqui, depois eu retomo essa pergunta. Queria falar um pouquinho mais especificamente dos benefícios, né, que a atividade física traz para a saúde física da criança. Então vamos pensar primeiro, a gente diz que realmente é um ser complexo, integrado, que não se pode dissociar, né? Mas vamos. Tá voltando? Sou eu, princesa? O pessoal do backstage aqui disse que acho que é a sua, Arielle. É o seu. Se for o caso, sai e entra de novo, que aí eu acho que ele vai, tá? Enquanto a gente vai, eu vou te remover aqui, aí você entra de novo, tá bom? Vamos lá tentar. Aí aqui, a convidar. Aí, vamos lá. Ó, enquanto ela está entrando aí, então, a Arielle, eu vou continuar aqui falando dos benefícios, né, para a saúde física da criança. Aí, agora tá ok. Aí eu já te coloco a pergunta aí, hein, Arielle? Guarda aí. Que é justamente os benefícios na saúde que a gente observa. Então, falou. Perdeu tudo? Tô brincando, Eu mas perdi muita coisa. tudo bem. Aí eu vou repetir aqui a pergunta para você. Aí eu estou aqui falando para eles o benefício na saúde física da criança, né? Que envolve primeiro o benefício no condicionamento cardiovascular, né? Que é o coração da criança. Para quem não sabe, o coração ele bate algumas vezes por minuto, né? A gente chama isso de frequência cardíaca. De uma pessoa normal, o coração bate cerca de 70 vezes por minuto, 65. Já uma pessoa que pratica atividade física, esses batimentos às vezes ficam em 50 por minuto, 55, 40 inclusive. E por que isso acontece, André? Porque o coração vai ficando mais forte. À medida que ele vai ficando mais forte, ele precisa fazer menos força para ejetar aquela quantidade de sangue. Então, o coração da criança, a primeira coisa que vai melhorar é justamente essa coordenação do batimento cardíaco e o coração ganhar mais musculatura para bombear de forma ainda melhor, né? A gente também tem os benefícios na respiração. Geralmente tem criança que tem problema, inclusive, de bronquite, etc. Asma, e que a atividade física ajuda bastante, principalmente exercícios de natação, tá? Já fica a dica aí os papais e mamães que padecem dessa questão. A gente também tem a Arielle está com problema de conexão, mas aí ela volta aqui. Deixa eu convidar ela novamente. Aí ela saiu e vai voltar. Ó, então a gente também tem os benefícios na área muscular, né? Que aumenta a força dos músculos, aumenta a resistência dos músculos também. A gente tem um benefício no sistema imunológico, as crianças ficam menos suscetíveis a ficar doentes. Isso mesmo, as crianças ficam menos suscetíveis a ficar doentes. E, principalmente, gente, pasmem, esse benefício aqui, ele é bombástico, que é o quê? Benefício no sistema dos ossos. Mais de 90%, mais de 90% de toda a densidade do nosso osso, ela é formada nos primeiros 20 anos de vida. E cerca de 25% desse valor, ele é no pico de crescimento. Ou seja, logo que a criança ela está saindo da fase da infância, ela entra na adolescência. Então, muita gente, às vezes, geralmente, a incidência de osteoporose é maior nas mulheres também, inclusive pelo fato das mulheres participarem menos de atividade física nesses primeiros 20 anos. Assim, não no início, né? Mas geralmente quando chega a adolescência, as meninas começam a
a se esconder, por assim dizer, né? Então, é muito importante a atividade física porque vai ajudar no processo de crescimento da criança, né? Quando você pratica atividades, principalmente de impacto, esse impacto ele vai gerando como se o osso fosse ficando porosinho assim, ó, e aí vem umas outras células e reconstrói para ele ficar ainda mais denso e forte. Então é muito importante, né? Você melhora a força da cartilagem, inclusive para quem tem diabetes, isso é muito bom também, porque melhora, reduz aquela quantidade de glicemia excessiva que está correndo na corrente sanguínea. Ariel, eu ia te fazer a pergunta do seguinte, né? Eu falei, pessoal, poucas gente sabe, mas eu até estruturei um programa uma vez para a Elisa participar, e aí eu queria, para inserir nessa atividade física na rotina de vocês, e eu queria que você falasse um pouquinho dos frutos, se você observou algum fruto dessas aulas, no comportamento dela, na confiança dela, no assim, na forma de agir também. Agora você ouviu? Oi, oi, Tá oi. travando? Aqui tá. Tá, eu vou Ouvi, te mandar a mas eu pergunta, tô terminando. então, aqui Tá travando. pelo, eu vou te mandar pelo chat, tá? Eu vou. Para você ouvir direitinho. Tá Quais travando aqui no frutos? captar aqui. Ai, ai. Eu vou te postar aqui. O pior é que eu não sei o que pode ser que está travando aqui. Quê? Mas vocês estão me ouvindo? Sim. Ó, eu mandei a pergunta aí no chat. Não sei se Ah, você então consegue visualizar o chat. sim, consigo. Eu ouvi a pergunta. Minha preocupação é se vocês vão me escutar, porque que tá meio ruim a internet, eu não sei o que que aconteceu. Ó, sua imagem está rodando normal para mim, tá? Tá, então vamos lá. Foi no começo do ano passado, então, né, que você desenvolveu aquele plano de atividade física com a Elisa. Até aquele momento, nós não tínhamos nenhum programa de exercício físico diário, né? Nenhum programa de exercício físico para semanas. Então, o que ela fazia era brincar livremente, né? Então, é aquilo que a gente comentou aqui, que a criança ela tende a permanecer nas brincadeiras dela naquilo que ela se sente segura e confortável. Então, ela não vai arriscar movimentos diferentes, né? Uhum. No começo dos exercícios foi um pouquinho difícil, principalmente porque tem alguns exercícios de respiração que não era uma coisa que ela controlava, não. Como? Então, ela deu uma sofridinha aí no começo, mas eu sempre encorajei fazendo junto com ela, até porque eu sou muito mais defasada do que ela, né, nessas atividades. Então, eu usava o seu programa e eu fazia junto com ela, para a gente conseguir fazer, e aí eu via onde ela estava errando, para eu poder corrigir também. E ao longo do processo, eu fui percebendo um avanço muito grande na desenvoltura dela e até ela aproveitando o tempo livre, de brincadeiras livres, para poder reforçar aquilo que ela aprendia no momento do exercício físico, né? Que isso é fundamental. Então, os É, exercícios que você foram curtinhos assim, né? E aí ela ficava com gosto de quero mais, né? Ela, mas já acabou, né? Ela falava. Quando ela foi gostando ali da coisa, ela foi administrando melhor o processo, mas já acabou 15 minutos, né? 10 minutos. Aí eu. E aí ela não se contentava com isso e ela buscava repetir aqueles movimentos depois do momento de aula, né? No momento que a gente tinha ali para uhum. praticar esses exercícios de maneira orientada. Então, ela aprendeu a fazer estrelinha, por exemplo, não foi durante a lição de estrelinha, né? Eu ensinei ali os movimentos, como você orienta. Vou continuar. Ela Pode ir, não agora teria voltou. conseguido.
Isso, então tá. Ela não teria conseguido fazer a estrelinha se ela não tivesse treinado por si mesma em outros momentos, né? Então eu acho que isso que é o interessante para mim, isso é muito Charlotte Mason, né? Porque a lição dentro do método da Charlotte Mason, ele não é para encerrar a coisa, ele é para expandir a mente da criança. Né? Então, se ela tem uma lição curta e ela não tem a oportunidade de se esgotar naquela atividade, vamos ver, tá travando, Pronto, né? repete. É só essa partezinha. Se ela tem a lição curta, tô ouvindo sua voz. Vocês estão me ouvindo? Eu falei Sim, aqui, se ouvindo ela tem uma estamos. lição curta e não tem a oportunidade de esgotar-se naquela atividade, ela termina sem estar muito cansada e querendo mais. E aí ela vai buscar isso por si mesma. Esse movimento interno, né, na iniciativa própria, que, segundo a Charlotte, eu concordo com ela, é uma das virtudes mais necessárias para o desenvolvimento de uma criança, né? Então, ao longo É, do ano passado, eu pude ver não só que ela se aprimorou nos movimentos físicos, né? Adquiriu habilidades e confiança para executar esses movimentos. Travei? essas atividades, né? Travou agora, mas tá dando para ouvir sua voz. Inclusive, enquanto tá travado, olha, ontem eu tava brincando com a Elisa, o Joel e o Esdras, né? Que são os filhos da Arielle. Tava brincando ontem após o culto, né? E E agora? aí eu passava assim, a Elisa tava pedindo assim, André, passa uma brincadeira, né? Passa uma brincadeira. Aí eu ia lá e passava uma brincadeira. Aí eu, tá bom, agora vocês vão fazer. Aí eu saía, eles brincavam um pouco. André, volta, faz outra, faz outra, faz outra. André, faz outra, faz outra. E mesmo que eu propunha coisas difíceis, ela continuava fazendo assim, sem problema nenhum. Ela se dispunha a fazer, né? Então, eu só testificando o que a Arielle acabou de dizer. Vocês estão ouvindo a Arielle tá falando? Tá. Não Voltei. tem problema. Ah, pronto, agora eu ouvi, agora eu ouvi. Aí, eu tava falando sobre a Elisa ontem, que eu tava propondo um monte de brincadeira e ela enfiava a cara assim, fazia, não tinha medo, aí queria outras brincadeiras. Então, a atividade física na infância, às vezes o pai pensa, quanto tempo eu tenho que propor, né? 2 horas, 3 horas por dia? Não. A ideia é você fomentar o desejo para que a criança participe ainda mais. Então, que ela veja na atividade física algo divertido e que ela tenha prazer de fazer para que, e com o passar do tempo, você consegue aumentar um pouco mais esse período de prática, né? Porque ela já desenvolveu o gosto por aquilo, você já conseguiu implementar aquilo dentro da sua rotina, inclusive. Tá me ouvindo, Arielle? Se você puder dar um ok aí. De qualquer forma, tá, pessoal? Hoje é só. Deixa eu ajudar aqui para ver se a gente consegue resolver isso. Vou remover e colocar ele novamente. Esse é o primeiro dia apenas, tá, gente? Tá a nossa semana dos Filhos em Movimento. Amanhã a gente tem uma live super especial com a Rô Andrade do perfil do Como Educar com Música. A gente vai falar um pouquinho sobre a importância da atividade física no processo de alfabetização, tá? O processo de alfabetização. E na quarta-feira eu vou falar um pouquinho sobre como as crianças se desenvolvem desde o nascimento até... Então, fica atento que eu vou falar tudo sobre como a criançada se desenvolve na quarta-feira, tá? Vamos ver se agora vai voltar. Aí, eu acho que voltou. Tá voltando ainda. Então, ó, na quarta-feira a gente vai falar um pouquinho disso. E a Arielle falou um pouquinho, né, dessa questão da Elise, eu achei até interessante. Então, eu queria saber de você, Arielle, né? Não sei se você está me ouvindo. Tá ouvindo, Arielle? Sim ou não? Tá, tudo bem. Então, vamos lá. Ó, a Arielle falou de uma coisa, pessoal, imprescindível aqui,
que é justamente o apoio dos pais. O apoio dos pais também. Não sei se vocês pescaram na fala dela. Ela falou, ó, eu fazer junto com ela para incentivar ela. Vocês sabiam que os pais são os maiores... deixa eu aceitar aqui. Pronto. Os pais são os maiores influenciadores, exemplos para os filhos se eles vão praticar ou não atividade física. Isso é científico, inclusive, tá? Teve uma pesquisa que avaliou mais de 100 famílias. Isso mesmo, 100 famílias, e eles descobriram que a influência que os pais exerciam uma tremenda influência sobre a escolha dos filhos em praticar ou não atividade física. Então, os pais exercem uma influência absurda nisso, e eu vou falar dela daqui a pouco. Ariel, eu queria te fazer uma pergunta, né? Você estava falando da questão do programa que você colocou na Elise, você foi observando alguns frutos, e você, inclusive, está fazendo algumas lives sobre a importância sobre o livro do Futuros Homens, né? Que fala muito de virtudes e habilidades também, não só para os homens, né? Mas que tem coisas que a gente pode aplicar até para as meninas, não só para os guris, como também para as gorilas, como eu falo para os alunos lá. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre, que você você abordasse um pouquinho mais como você desenvolve essas virtudes no seu dia a dia, virtudes de responsabilidade, de coragem, de enfrentamento, de confiança, de trabalho em equipe, disciplina e etc. A partir dessa sua rotina de atividade física também, como você trata esses aspectos, né, dentro da sua rotina? Certo. Você vira como eu mudei aqui de ambiente, né? Vim para perto do modem para ver se não trava mais. Sim, claro. Mas aí agora eu tô sem tripé aqui, mas enfim, vai tremer um pouquinho, mas a gente vai falando. Também aprendi com a Charlotte Mason que todo ser humano ele é constituído de regiões superiores e inferiores, né? Que ela fala assim, funções superiores e inferiores. E as funções da mente, as funções do pensamento, desenvolvimento de virtudes, seriam funções superiores, né? E antes de você alcançar essas funções superiores, você precisa alcançar funções inferiores, que são exatamente a área mecânica, né? Então, para que eu possa... Eu travei de novo. Não, mas deu para ouvir sua voz. A sua voz estava saindo. Tá. Para que eu possa desenvolver, então, virtudes nos meus filhos, coragem, benevolência, fortaleza, temperança. Eu preciso, antes de tudo, lidar com as áreas que são físicas mesmo, estruturais, mecânicas. Então, aí também entra a questão do exercício. Eu preciso trazer para eles a coragem na execução de uma tarefa, né? De um exercício realmente, de uma coisa física, que eles vão precisar lidar com um risco real, mas um risco dentro de uma situação controlada. Então, por exemplo, eu ensino os meus filhos a pularem, eu ensino os meus filhos a caírem, a fazerem um rolamento quando eles caem, né? Eu busquei informações também, não só com você, né? Mas na época que não tinha você ainda, várias orientações. Eu busquei no YouTube mesmo, internet, sobre como, por exemplo, as crianças precisam pular e cair, né? Existe uma diferença entre cair e uma diferença entre pular, né? Então, quando Cair, você patifar, né? E cair e aterrissar, né? Isso, eu não sei os termos, você sabe melhor do que eu. Mas assim, quando você vai pular, faz um movimento de pulo que é para frente, existe uma diagonal aí, né? A criança não pode simplesmente aterrissar parando, porque isso vai prejudicar os joelhos dela ao longo do tempo. Então, ela precisa aprender a fazer um rolamento, né, para fazer esse pulo. Existe a questão do descer, né, que é simplesmente você cair na vertical. Que aí sim, essa altura ela precisa ser controlada, porque dependendo da altura também vai prejudicar os joelhos da criança, né? Então eu fui pesquisando essas coisas para eu ensinar para os meus filhos movimentos simples os movimentos básicos de cair, de rolar, de descer, né?
de se pendurar. Então, eu usei muito balanço aqui em casa para que as crianças possam se pendurar. E aí, algumas pessoas até assustam. Tem lá no meu Instagram pessoal o Esdras, com 2 anos, É, ele fazendo, doidinho tipo, da ele cabeça. girando para baixo no balanço da casa. É doidinho da E cabeça ele que eu tô são, falando. assim, não é de assustar para mim, porque foram coisas que eu ensinei. Tá Tamo travando? ouvindo, tamo ouvindo. Tá. Então eu vou continuando aqui. Não é de assustar para mim, porque são coisas que eu ensinei ele a fazer, né? Com segurança. Então é claro que sempre tem risco envolvido, né? Mas de forma geral a gente ensina com segurança. E esse risco que está envolvido é um risco controlado que a gente precisa ensinar eles a arriscarem. É aí que vem a coragem. É aí que mora a coragem. Ah, eu vou fazer um mortal, eu posso cair, eu posso me machucar feio, né? Então eu vou aprendendo, eu vou fazendo a cambalhota, eu vou treinando no chão, depois eu treino no colchão. É claro que eu não vou fazer um mortal direto na cerâmica, né? Porque o É. acidente vai ser muito grande, mas treinando num colchão ali macio com a criança, até que ela ganhe confiança naquele movimento, daqui a pouco ela tá arriscando até um mortal na grama. E não vai ser uma coisa O passo a perigosa, passo porque é é algo que importante. ela entende, é algo que ela isso, algo que ela passou, ela aprendeu e ela já sabe calcular aquele risco. Então, ela tem a coragem, a iniciativa e a coragem de desenvolver aquele movimento, né? E aí que assim, é a beleza de ver as virtudes da fortaleza, né? Da coragem sendo desenvolvidas mesmo ao longo desse processo, que é inicialmente, como eu falei, um processo mecânico, um processo físico. E agora eu não sei se vocês estão me escutando aqui, tá travado de novo. Ficar Não, perto mas da assim, internet não. a imagem tá travada, mas a voz tá saindo. Mas sim, a Nanda está dizendo aqui que as experiências motoras elas são muito importantes e elas são sim, elas são fundamentais. Elas são o começo de tudo, né? Para se desenvolver Estamos travando ouvindo. aqui. Mas a gente tá ouvindo. Às vezes trava a imagem, mas Pode a voz tá falar, saindo. tá ouvindo? Tá, tudo bem. Então, É, e para desenvolver. pode falar, a gente tá ouvindo. Mas é isso. Então, assim, como é que é esse desenvolvimento o trabalhar das virtudes que eu faço aqui em casa com os meninos, né? Tudo está relacionado com essa área mecânica mesmo, seja na concentração de fazer uma atividade manual, né? Seja no lavar uma louça que precisa de muita atenção, muito controle motor, né? As mãos, os músculos das mãos, os dedos, né? Para segurar uma vasilha molhada, precisa ter controle das mãos, né, dos músculos. E as atividades físicas, elas entram sim como algo muito importante. Subir uma árvore, né, envolve riscos, não só de ser picado por uma formiga ou queimado por Mas de uma... cair também, inclusive. Oi? Envolve o risco de cair, mas é um risco que você deve controlar e que a criança, com a confiança e esses pré-requisitos que foram aprendidos antes, ela vai ter muito mais controle e menos temor diante desse risco, né? As crianças geralmente é engraçado porque pelo seguinte, as crianças elas precisam muito desse apoio dos pais nesse sentido que você falou, de estar presente, de aprovar aquilo que ela está fazendo, porque ela tem uma necessidade muito grande de aprovação social quando pequena, né? Papai, você viu isso? Papai, eu fiz isso aqui, ó, coloquei seu nome, ó. Mamãe, olha aqui, ó, tá o seu nome isso aqui. Você gostou? E aí, foi bom? Mãe, não, minha estrelinha foi boa. Então ela precisa dessa confiança, desse feedback positivo dos pais, inclusive para ela ganhar confiança. Se você polir, se você podar, né, no caso a palavra, se você podar essas experiências, a criança vai se tornando cada vez mais retraída, introspectiva e tímida. Né? Então, às vezes, uma criança, você vê, e eu vejo isso porque eu não dou aula para uma criança. Lá no colégio são 500 alunos. Então, você vê, e assim, são
por exemplo, pra vocês terem uma ideia, os alunos que eu peguei no maternal 2, que tinham 2 anos, hoje eles já estão fazendo 10, eles já estão fazendo 10 anos. Então, e os alunos que eu peguei com X anos já estão. Então, assim, eu consigo observar todo o ciclo e, por assim dizer, em larga escala. Então, não é uma pessoa específica, são várias. Então, geralmente, os alunos em que a família, principalmente, né? A família poda muito esse tipo de atitude, desde bebezinho, ele apresenta muitos déficits motores, déficits na aprendizagem. Uma criança, às vezes, não sabe correr, não sabe andar, não sabe pular, vive caindo, vive se machucando, tem dificuldade dentro de sala de aula com os conteúdos, memorização, entendimento das formas, etc. E dentro de um aspecto sociável, ela se torna uma criança cada vez mais na dela, porque, poxa, eu não sou bom nisso, então vou ficar na minha. Aí, não, fulano de tal, vem aqui aí. Ah, não, professor, mas eu sou ruim. Ah, não, professor, mas eu não sei. Eu até falo nas minhas aulas assim, ó, não existe eu não quero, não vou fazer. Existe eu não quero, eu não sei e eu vou tentar. Porque à medida que ele vai vendo que ele consegue, ele logo passa a querer. Ah, eu não sou tão ruim. Oh, vai, até que eu dou. Oh, aí, quando ele consegue, a primeira coisa que tem que fazer é premiar justamente o êxito, né? Ó, oh, parabéns, caramba, você conseguiu, ó, viu? Eu falei, tem que tentar, se tentar vai conseguir. Aí ele, professor, eu consegui. Aí ele ganha um ânimo. E se isso em um adolescente é acentuado, quanto mais na vida de uma criança, né? Dela precisar desse apoio, dessa confiança, justamente para que ela se engaje em novas experiências, como subir, pular, correr, arremessar um objeto, tudo por conta própria, e ela precisa justamente disso para que o perfil dela se torne um perfil ainda mais confiante, de proatividade, de buscar ajudar, de se sentir útil, não no sentido de, nossa, você tem que confiar em si mesmo, você é muito bom, não é nesse sentido, mas no sentido de se sentir útil e capaz de fazer alguma coisa, de empreender alguma coisa, né? Então, isso assim, é muito impressionante, né? E eu Posso dar um queria exemplo? até fazer. Pode falar, o Arelio. Que você falando aí de se sentir útil, né? Eu fui essa pessoa que não adquiriu essas confianças, essas habilidades de lateralidade, né? De fazer movimentos diferentes com as duas mãos, por exemplo. Eu estava outro dia ensinando para a Elisa, né? A fazer um movimento com a mão esquerda e um movimento diferente com a mão direita. Então, eu fui a pessoa que não aprendeu esse tipo de coisa quando eu era criança. E quando eu fiz 18 anos, minha mãe exigiu que a gente tirasse a carteira de motorista. E até hoje eu sou. Até assim, foi muito ruim para mim ter que fazer os exames, né? Aprender a dirigir foi um processo extremamente difícil, porque realmente eu não tinha noção espacial, eu não tinha percepção do lugar que eu estava, se eu estava saindo da faixa, se eu estava dentro da faixa, eu não tinha percepção nenhuma, assim, né? E não conseguia Entende o coordenar. tamanho do carro, né? Que o carro é um prolongamento do seu corpo, né? Noção espacial, que a gente chama. Não conseguia coordenar direito os movimentos, assim, ao mesmo tempo passar uma marcha e mexer no volante. E eu ficava toda atrapalhada, assim, nunca causei um acidente não, mas desenvolvi uma insegurança enorme de dirigir. E todas as vezes que eu podia evitar dirigir, eu evitava. E aí, quando eu comecei a educar as crianças em casa e ter esse processo de que eu precisava levá-los à natureza, eu precisava levá-los para fazer exercício físico ao ar livre, eu precisava desenvolver isso neles, eu tive que romper tantas barreiras de insegurança porque eu não queria dirigir. E eu sei que isso não é uma coisa incomum, não. Tem muitas pessoas ao meu redor que não gostam de dirigir, que têm medo de dirigir. E isso muitas vezes é fruto de uma má Eu tô vendo formação uma aqui, ó. física, né? Quando é fruto de uma má formação física na infância ainda. A gente fica com muita insegurança em várias coisas, né? A gente perde oportunidade de se desenvolver fisicamente, os movimentos básicos aí necessários para uma vida plena, e a gente perde oportunidades com isso. É bem complicado mesmo, né? Isso é só um exemplo, mas tantos outros. Imagina, para encorajar a Elisa a subir em árvore, eu precisei subir em árvore. Imagina a cena mais Carielli subindo uma árvore. Eu nunca tinha Parece um imaginado. gato indo tomar banho, né?
sair com a mão toda ralada. Eu nunca tinha imaginado. Mas para eu conseguir que ela fizesse isso, né? Eu precisei fazer aquilo que você falou, de os pais encorajarem. Tem coisas que as crianças não vão fazer se a gente não faz. Não adianta a gente dizer, vai lá, meu filho, sobe naquela árvore. Não adianta, ele não vai ver graça naquilo. Se você É, não vê uma graça, você não vê deslumbramento naquilo. Então, hoje eu tô aprendendo a me mover, né? A mexer o meu esqueleto, descobrir que eu consigo fazer coisas que eu nem imaginava. nem Então, assim, imaginava. como esse processo essa falha, que eu quero dizer, no desenvolvimento motor na infância, ela prejudica a nossa vida A em vida vários inteira. aspectos. A gente nem se dá conta disso, né? Mas a gente vai criando uma insegurança de se arriscar em todas as áreas da vida, uma insegurança de No fazer emprego determinadas mesmo. praticar Às vezes a determinadas pessoa fica com ações. medo de se impor, a ideia no grupo, por exemplo, chega um trabalho em grupo, aí alguém fala, ah, não, eu acho que tem que ser assim. Às vezes a pessoa tem muito mais conhecimento técnico, né, competência técnica para dizer, não, isso aí é melhor não fazer dessa forma. Só que pelo fato dela ter medo de se impor dentro de um grupo, pela falta de confiança dela ao longo de toda a vida, o que ela vai fazer? É, tá bom, então vamos fazer. Porque ela tem medo de contrariar, ela tem medo de frustrar aquela outra pessoa, porque ela também não gosta de ser frustrada por conta de coisas que aconteceram. Enfim, isso gera, como você falou, consequências para a vida toda. Eu até, você falou da questão dos pais, que você sublinhava, a Nanda Cigoles falou, né, que ajudava os filhos dela aí, e eu dou aula para os filhos dela, o Pedro e a Heloísa, e se você for ver, assim, o gosto que eles têm por atividade física, primeiro, é absurdo. Segundo, a competência que eles têm motora. A Heloísa, então, a Heloísa acho que ela dá a estrelinha perfeita desde que ela tinha uns 4 ou 5 anos de idade. É uma menina, assim, extremamente capaz de fazer qualquer coisa que ela quiser Pode empreender. Ela continuar é aí capaz, falando, muito professor. confiante. Ela é líder também dentro da equipe. Então, assim, você vê tanto com ela quanto o Pedro, os filhos da Fernanda, o tanto que eles são muito competentes nesse aspecto também, o fato de terem seguido o exemplo que ela deu, né? Eu até queria fazer um teste com você, Arielle. E você que está em casa faz também. Faz aí, Arielle, ó. Tudo que eu disser, vocês vão ter que fazer igual. A Arielle também vai fazer. Quem está em casa, faça, ó. Todo mundo fecha a mão desse jeito aqui, ó. Faz bem assim, ó. Pode fazer aí, Arielle. Isso. Tô Agora fechando. levanta o indicador. Não Levanta o dá para indicador. mãos. Tô sem celular. Tá, tudo bem. Levanta o indicador. Aí. Agora olha o dedo que vocês levantaram. Foi o indicador ou foi o polegar? É justamente isso que eu quero falar. Que os filhos, eles não vão. Eu dou R$ 100 para quem não tiver caído nessa, hein? Porque os filhos, eles vão fazer exatamente isso. Eles vão imitar o seu exemplo. Eles não vão imitar aquilo que você está dizendo. Então, igual a Arielle falou, vai lá, sobe na árvore. Ah, não, não vou subir, não. Ah, não, faz isso aqui. Eu não, tu fica aí no sofá o dia inteiro, eu vou ficar aqui correndo igual um bocó. A criança, às vezes, vai pensar assim, né? Então, meu filho, vamos lá correr? Eu vou correr com você, eu vou participar com você. A criança, ela vai se tornar muito mais inclinada a fazer junto, né? E aí entra até a questão de que a família, imagina, quando o bebê nasce, né? O primeiro ambiente que a criança está exposta, que ela nasce, é justamente o ambiente familiar. Então, e é desse ambiente que ela vai sugar muitas coisas. Ela vai sugar, assim como uma esponja, né? Ela pode sugar água limpa, como ela pode sugar água suja, né? É igual uma esponja que fica na pia. Ela pode sugar tanto a água que vem da torneira, quanto a água que está na pia suja. Então, ela vai sugar tudo. Eu lembro até da Elisa, citando essa questão da criança sugar tudo, que a Elisa fala muito a palavra rude, né? Às vezes, ah, não, não, isso é rude. Que criança? Põe na cabeça, que criança vai tirar essa palavra da cabeça? Ela aprende por quê? Por observação. Inclusive o vocabulário, a forma de falar. Se você é uma pessoa estúpida, grossa, ou se você é uma pessoa amável, se você é uma pessoa cuidadora, assim, cuidadosa, né? No caso a palavra, né? Então, assim, a criança vai imitar tudo. A forma de andar.
É impressionante. O menino, começa, o bebê, né? Começa a andar. Nossa, você anda igual o pai. Como é que é possível? O menino tem nem, não tirando nem as fraldas, já anda igual o pai. É justamente porque a criança, ela tá sugando tudo. Por mais que você ache que não, ela tá sugando tudo. E aí entra justamente o fato dos pais serem exemplos, né? Esse estudo que eu mencionei para vocês, foram mais de 100 famílias que foram verificadas nesse estudo. E eles bateram o martelo de que a atividade física exercia uma tremenda influência na escolha da criança por fazer atividade física. Então, por isso que eu digo que a Semana dos Filhos em Movimento é uma semana para te ajudar a plantar uma semente de atividade física na família, né? Por isso que o programa tem atividade para os pais também, inclusive, para os pais também poderem ingressar numa atividade. Não adianta você querer que seu filho faça uma coisa que você simplesmente não faz. Arielle, tu caiu, não caiu? Eu vi que tu fez assim, ó. Caí sim. A Mari tá Se aqui você dizendo caiu que também, caiu. coloca no chat aí, para saber se só foi a Arielle ou se todo mundo caiu aí também. Teve muita gente que caiu aí, que riu aqui. KKK, caí nessa. Foi muito A bem. Mari deu um migué e disse que não caiu, hein? Pode mandar o seu. Duvido, Mari. Eu duvido. Não, mas, André, educação, como a gente diz aqui na Educação no Lar, né? Segundo até a própria Charlotte Mason fala, educação é uma atmosfera, né? E não adianta, educação é um terço da atmosfera. Enquanto muitos pais estão preocupados apenas em incutir conhecimento aqui, né, na cabeça da criança, e informação, informação, instrução, 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 na verdade a gente tem que ter um equilíbrio, né? Educação é também uma atmosfera. E essa questão do exemplo é fundamental. E eu percebo isso claramente aqui em casa, como você disse, né? Como eu vou despertar no meu filho o interesse de subir numa árvore, de achar aquela atividade legal, se eu não acho aquela atividade legal? Né? Muitas crianças, por exemplo, gostam já de cara de um celular, né? Bebezinho, você vê bebê que É. se interessa pelo brinquedo, mas se interessa pelo celular, quando tem a opção ali, né, de testar o que a criança quer. Um brinquedo ou uma colher da cozinha? O que a criança quer? Um brinquedo ou um celular? O brinquedo ou o controle da televisão? Ela sempre vai, ela sempre não, normalmente ela vai buscar não o brinquedo dela, que só ela que mexe, e você não. É. Buscar aquilo que você tem feito, aquilo que você tem usado. Isso acontece em relação ao exercício físico também. Então, se a gente anda parado demais aí, jamais a gente vai conseguir encorajar os nossos filhos, a não ser que eles tenham uma influência externa, né? A não ser que seja Uhum. na escola, a não ser que eles tenham um tio legal que faz muita atividade física também e gosta, e quando eles encontram um tio legal, eles brincam e eles se interessam por aquilo. Mas, assim, a atmosfera do lar, né? Esse ambiente do lar, que a criança tem um primeiro contato e o mais sólido, ele é muito mais fundamental na formação desse interesse da criança, né? E quando a gente pensa, Isso. não é uma cereja do bolo, mas é um elemento fundamental na formação não somente física da criança, não somente intelectual da criança, mas também no caráter dessa criança, a gente vai querer negligenciar, né? Inclusive, assim, você falou muito bem agora, mas eu queria bater um martelo aqui, o último martelo, por assim dizer, para a gente encerrar essa live de hoje, que às vezes a gente pensa assim, ah, não, mas eu vou subir em árvore, eu acho muito chato. Eu acho muito chato fazer isso aqui, aquilo ali. Como é que eu vou expressar para o meu filho que isso é legal? Isso realmente é uma coisa a se pensar, mas você deve colocar um outro pensamento antes desse, que é o seguinte. Imagine o professor que você mais gostava, né, na escola. No meu caso, e geralmente a maioria dos casos, sempre o professor que essa pessoa gostava, ou se espelhava, tinha a ver com algum esporte que ele praticava. Por quê? Porque pelo fato de praticar atividade física, você já libera endorfina no organismo. Então, isso já favorece um sentimento de prazer, a sensação de prazer, de alegria, de felicidade. E você está compartilhando esse momento com aquela pessoa, te torna muito mais próximo a ela, e que a gente chama isso de memória afetiva. Então, quando você se lembra daquilo, você se lembra de forma positiva. Por exemplo, digamos uma comida que sua avó, sua mãe fazia, que você amava. Aí você sente o cheiro
nossa, isso me lembra. Aí você lembra lá atrás, lembra quando eu fazia isso daqui? Ou, nossa, isso aqui eu lembro quando eu fazia isso daqui. Então, é muito importante que você desenvolva essas atividades justamente para que você desenvolva essa memória afetiva, que vai ser um benefício não só para o seu filho, que vai perpetuar essa memória por gerações, até o filho e os filhos dos filhos dele. Mas em você mesmo vai colher frutos hoje. Não é só seu filho que vai colher fruto com atividade física. Você vai colher frutos com isso. Você vai ter momentos de prazer muito maior com seus filhos. Eu, ó, não sei quem reparou, mas eu tô com uma canequinha aqui dos meus alunos, de quando eles eram do primeiro ano. Ó. Eu tenho um apreço enorme por caneca, por essas coisas que eu ganho dos meus alunos. Por quê? Porque eu tenho uma memória afetiva com eles, dos momentos que a gente passou brincando juntos. Então, por mais que eu seja professor, eu lembro daqueles momentos com os alunos e eu lembro de forma muito positiva. Ou até de outras crianças que eu brincava, quando eu fazia eventos de brincadeira com criança. Esses momentos me vêm à memória de forma positiva. Você não lembra a relação, tanto que foi difícil, o começo, como foi complicado. Você lembra dos frutos, assim, nossa, foi tão bom. Nossa, aquela pessoa, aquele dia, o céu estava assim, nossa, aquele. E aí seu filho no futuro vai poder te dizer, nossa, eu lembro aquele dia que foi assim, ó, eu tenho saudade disso, um dia eu vou fazer isso com meu filho. E aí é justamente disso, o legado, né? A educação vai além da matemática, português, etc. É o legado que você também quer deixar para os seus filhos. Queria agradecer, Arielle, a sua presença aqui hoje na nossa live. A gente começou com, Eu acho só que, queria os só 5 pés complementar uma direitos. coisinha Então, que você está falando aí. Tão legal esse pode assunto, comentar. André. Antes da Pode comentar. se eu vou conseguir complementar, gente. Não, não, estamos Mas, ouvindo, ó, estamos eu vou ouvindo. falando aqui sobre essa questão da memória afetiva. Tá, agora voltou. Então, sobre essa questão do relacionamento, né? Isso é tão importante entre família, né? Por que vale a pena os pais se engajarem em desenvolver essa área da atividade física com os filhos, ao invés de terceirizar somente, né? Porque, claro, a gente pode colocar numa natação, a gente pode colocar no esporte, mas por que é importante que a gente dedique um certo tempo durante a nossa semana para nós mesmos, nós pais, fazermos isso? Justamente por causa disso que você falou, que a liberação de endorfina ali, de hormônios, né, de serotonina, tudo isso cria um vínculo afetivo com o professor. E se o professor é o pai, essa criança ela vai ter muito mais tendência a respeitar esse pai e a obedecer esse pai, essa mãe, né? E eu colho frutos disso aqui também. Os momentos que a gente passa com atividade física, assim, os períodos que a gente consegue fazer com maior recorrência atividades físicas juntos, eles me veem também participando junto com eles, fazendo os exercícios, eles ficam muito mais dispostos não só a fazer o exercício naquele momento, então não só a me obedecer fazendo aquele exercício, mas a me obedecer no resto do tempo, porque justamente cria esse elo, esse vínculo afetivo que envolve um respeito. É tão interessante, né? Eles têm um respeito, assim, um amor respeitoso pelo professor de exercício. Então, assim, que nós não terceirizar completamente. Eu sei que muitas vezes a gente precisa delegar algumas atividades para outras pessoas, mas a gente precisa também participar desses exercícios com eles para que a gente possa colher os frutos desse respeito, desse amor que eles desenvolvem pelo tio, pelo professor, né? Que eles desenvolvem para aquele que está ali fazendo atividade física junto com eles. Isso é muito real. E é assim, o encorajamento que eu queria deixar para os pais, né? Para fazerem também, para estarem envolvidos com os filhos nisso, porque o benefício do relacionamento que a gente adquire é assim, eu acho que não tem como uma coisa ser melhor, sério. O exercício é o lugar em que mais a gente reforça esses elos afetivos aí, o exercício físico. Eu até queria mandar um abraço pro Pedro aí, que é meu aluno, inclusive da Fernanda, que está assistindo a live. Tem até a gente fala assim, uma vez a gente estava no encontro da igreja e as crianças estavam tudo deitadas. O pessoal falou, André, como é que tu consegue? As crianças estavam assim, as crianças estavam pulando. Aí eu falei com as crianças aí as crianças ficaram deitadas, acho que foram uns 15 minutos. Eles falaram, André, como é que tu conseguiu fazer? Tu é um encantador de criança, é? Mas é justamente isso, porque como eu brinco com elas,
Então, eles têm em mim uma autoridade. Então, eu falo, ó, que você... Ó, todo mundo senta aqui. Aí eles, senta. Todo mundo faz assim, aí, faz. Todo mundo, se eu posso falar, ontem mesmo eu falei, eu quero que vocês deem 5 voltas na piscina. Eles foram lá dentro. E agora? É agora. Agora eu quero que vocês façam isso. Então, isso te ajuda, inclusive, a formar também a autoridade e também as ordens. Mas, assim, queria agradecer demais sua participação na live hoje, Arielle. Quem quiser curtir, a Arielle tá fazendo uma sequência de lives aí bem cedinho, né? Às 6 horas, né, Arielle? Fala um pouquinho mais sobre ela aí. Amanhã a gente vai encerrar o livro Futuros Homens e aí vai falar sobre domesticidade, que é mais voltado para mulheres, né? Para meninas. Mas a gente está fazendo aí essas lives às 6 horas da manhã. Eu vou começar a anunciar que, na verdade, semana passada foi um teste. E aí agora, como deu certo, que o Isaac tá deixando, né? Tá tudo certo, então a gente vai continuar com o projeto aí das lives às 6 da manhã para falar sobre esses e vários outros assuntos aí de livros que eu ando lendo. E eu agradeço também a participação, peço desculpas a todos e a você principalmente por causa dessa internet que anda travando as lives aí. Mas eu espero que tenha... Aí, é na hora de finalizar. Tão especial que você está preparando. Aí, voltou. É que tinha bugado. Então, eu só falei que eu peço perdão por esse problema da internet aí. E eu espero que mesmo assim eu tenha conseguido contribuir positivamente para isso que você tem preparado tão especial. Muito obrigado, viu? Pessoal, amanhã nós iremos, então, continuar já com a live com a Rô Andrade, do Como Educar com Você, falando um pouquinho dos benefícios da atividade física no processo de alfabetização das crianças. E na quarta, quem estiver lá no grupo do e-mail do Telegram, hoje já recebeu a primeira atividade do desafio. E hoje de manhã, às 9h15, vai receber outra. Então, se você não tiver, clica no link da bio, se inscreve para você receber e ter acesso a tudo. Essa live, inclusive, minha e com a Arielle, vai ficar gravada também disponível para essas pessoas do e-mail do Telegram. Obrigado, Arielle. Boa noite para você. Muitíssimo obrigado pela sua participação. Queria agradecer vocês também que estiveram conosco ao longo dessa live. Muito obrigado, foi show de bola. Amanhã, quem tiver dúvidas também tragam para a gente. Não esquece de colocar as dúvidas aí, pessoal. Brigadão, um beijo, um queijo e até amanhã. Fui!